professora Zilmar e a sua aula de História começa agora. Eu sei que você está muito ansioso, mas calma, porque hoje é revisão, hoje é mais light, certo? Quero saber se você lembra de tudo que eu expliquei na última aula. Então, pegue aí o seu caderno, seu lápis, sua borracha, comece a anotar, porque agora nós vamos ver a expansão ultramarina. Lembra que eu falei ultramarina por quê? Porque além-mar é novos territórios que vão ser descobertos, vão ser novas conquistas que vão ser conquistadas, certo? Por Portugal e Espanha. E aí eu falei, por que Portugal e Espanha, professora? Porque Portugal e Espanha, pessoal, já vai estar com o seu estado consolidado, certo? E Portugal e Espanha têm uma localização geográfica privilegiada, estão ali na cara do gol, saída para o mar. Então, graças a isso, Portugal e Espanha vão ser as pioneiras. Primeiramente vai ser Portugal e depois vem a Espanha. Mas lembre-se, Portugal tem um objetivo, qual que é? Contornar o continente africano para chegar nas Índias, para poder praticar o comércio e comprar as especiarias, que como eu falei, valia muito, mas muito mesmo. E a Espanha, ela sai com o objetivo de descobrir terras, territórios, riqueza para o seu estado. E aí, enquanto Portugal consegue contornar, o Colombo, ele chega na América e logo depois vem os portugueses. Bom, tudo isso nós falamos na última aula. Então, vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, a aula de hoje é a revisão ultramarina europeia. Nós vimos que o século XIV e o XV vão ser marcados por tragédias, vai ser um século assim de muito horror, de fome, de guerra na Europa. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter um período de fome. Lembrando que esse período de fome, pessoal, vai ser causada por muitas chuvas, que vai ser um período muito gelado, então não vai ter como plantar, muitas cidades vão ser inundadas. Então, o povo que está morando no século XIV vai passar muita fome. E é fome mesmo, pessoal, de você morrer, de não ter o que comer. E quem vai sofrer com isso, obviamente, é a classe mais baixa, os camponeses, as pessoas mais pobres. E aí nós vamos ter a peste negra e nós vamos ter também várias revoltas camponesas. E essas revoltas camponesas são graças a ela que esse rei ele vai ter um poder aí centralizado, já que esse rei era o detentor do exército. Então os nobres vão ficar com medo dessas revoltas, a igreja fica com medo também, e aí o poder desse rei ele se torna centralizado. Então, em troca de obediência, eu protejo vocês. E aí nós vamos ter a Guerra dos 100 Anos também, que vai durar 116 anos, e essas revoltas camponesas. Além disso, com a queda do Império Romano do Oriente, em 1453, a Rota da Seda, importante rota comercial dessas cidades europeias, ela vai ser fechada, ela vai ser dominada. E para passar por lá, vai ter que pagar um imposto muito grande, então não vale a pena eu me deslocar para tentar conseguir uma seda, um metal precioso, pagando esse tanto de imposto, então não vale a pena. Então, a única saída é uma busca por novas rotas marítimas, uma maneira que faça com que eu chegue às Índias, que eu chegue no Oriente, pessoal. E durante essas buscas por novas rotas, Portugal, ele, no caso, vai contornar o continente africano e a Espanha chega à América. Lembrando que o Colombo, ele não sabia que tinha uma América ali. Ele vai chegar por acaso, achando que é as Índias, pessoal. Bom, a busca por rotas comerciais. Portugal, no século XV, exploraram a costa africana em busca de ouro, escravos e, eventualmente, um caminho marítimo para as Índias. Em 1488, Bartolomeu Dias contornou o Cabo da Boa Esperança. Então, como eu falei para vocês, quando ele contorna esse Cabo da Boa Esperança aí, pessoal,
Opa, vencemos o game, zeramos. Por quê? Porque agora ele vai desmistificar a ideia de que tinha monstros nesse lugar, de que as pessoas iam e não voltavam mais. Então, que é possível você chegar, de você ultrapassar e você ir além. Então, esse cabo das tormentas se torna cabo da boa esperança, porque nós vamos ter esperança de chegar, sim, às Índias por essa, dando contorno na África. E a Espanha apostou em um caminho alternativo. Em 1492, Cristóvão Colombo navegou pelo Atlântico na tentativa de chegar às Índias pelo oeste, pessoal, mas acabou chegando na América. Lembrando que o Colombo, quando chega na América, ele colhe vários metais preciosos, ele colhe alguns artefatos da população que morava aqui na América e mandava para a Espanha. E aí chegava na Espanha, as pessoas ficavam assim, ao mesmo tempo horrorizadas, elas ficavam maravilhadas com a diferença e com algo que eles nunca tinham visto na vida. E aí isso vai gerar muita curiosidade. Tanto é que o Colombo, ele vai levar alguns nativos para a Espanha, para o povo conhecer, saber como que as pessoas que moram nessa nova terra que foi descoberta. E aí o mercantilismo, ele vai se desenvolver muito, porque lembra, o mercantilismo é a acumulação de metal precioso. Então nessas terras vão ter muito metal mesmo, pessoal. E aí ele é caracterizado também pela balança comercial favorável e o rei, ele vai intervir na economia. Essa cultura, ela foi essencial para o avanço do capitalismo. O comércio global expandiu-se, surgiu as primeiras bolsas de valores e o conceito de lucro tornou-se central na economia. Mas, apesar das desigualdades e da exploração colonial, essas rotas, essa nova mentalidade econômica abriu caminho para a Revolução Industrial e para o mundo capitalista moderno. Então, graças a essas novas rotas aí, nós vamos ter o advento da Revolução Industrial, já que eles precisam de quê? De matéria-prima para fabricar os seus produtos. Mas isso só foi possível graças ao aperfeiçoamento das técnicas navais. Com a expansão ultramarina, surgiu a necessidade de aperfeiçoar novas técnicas navais, melhorar os mapas e desenvolver novos instrumentos. E foi graças ao infante Dom Henrique e à Escola de Sagres, fundada por ele, que houve um estudo náutico onde navegadores e cartógrafos e astrônomos aperfeiçoaram conhecimentos sobre a navegação. Um dos maiores avanços técnicos promovidos pela Escola de Sagres foi o desenvolvimento das caravelas, pessoal, que tornou as embarcações leve, rápida e capaz de enfrentar longas viagens oceânicas. Porque, como eu falei para vocês, era muito difícil a navegação, eram meses no mar, a comida acabava, a pessoa ficava doente, essa navegação, essas embarcações, elas se perdiam no meio do oceano e todo mundo morria, então era muito difícil. Graças a esse aperfeiçoamento, a essas novas técnicas, descobriu-se maneira de ir e vir em segurança, certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa revisão. Agora eu estou ansiosa para saber se você vai se dar bem, se você aprendeu tudo certinho. Então se prepare, porque agora nós vamos ter a nossa atividade de revisão. E aí, me conta, estava muito difícil? Tenho certeza que não, porque eu sei que você sabe tudo sobre esse assunto, certo? Então, vamos lá fazer a correção, galera. Questão 1. A crise dos séculos 14 e 15 na Europa foi marcada por uma série de fatores que levaram à busca de novas alternativas econômicas.
Dentre esses fatores, podemos destacar a estabilidade política dos reinos europeus e o fortalecimento do feudalismo, garantindo o desenvolvimento das economias locais. B. O avanço das manufaturas, que reduziu a necessidade de buscar novos mercados consumidores. C. O crescimento populacional, a recuperação econômica e a necessidade de expandir fronteiras comerciais devido à escassez de metal precioso. D. A ausência de epidemias e o aumento da produção agrícola, favorecendo o isolamento econômico dos estados europeus. E. A diminuição do comércio no Mediterrâneo, causada pela aliança entre portugueses e árabes, que monopolizavam as rotas comerciais. Bom, pessoal, a pergunta é: quais fatores levaram à busca por novas alternativas? Então, obviamente, você acertou. É a letra C. O crescimento populacional, a recuperação econômica e a necessidade de expandir fronteiras comerciais devido à escassez de metal precioso. Vamos lá, questão 2. Durante a expansão marítima, os europeus procuraram novas rotas comerciais, principalmente para acessar as riquezas do Oriente. Uma das principais razões para essa busca foi a interdição do comércio europeu no Oceano Atlântico imposta pelo Império Otomano. B. O monopólio das rotas terrestres para o Oriente pelos comerciantes italianos e otomanos, que encareciam os produtos. C. O desinteresse europeu por produtos asiáticos, levando à necessidade de explorar novas terras para a colonização. D. O incentivo da Igreja Católica para impedir o avanço muçulmano na Península Ibérica e fortalecer o feudalismo. E a descoberta do caminho marítimo para a América antes da chegada de Colombo, o que tornou o comércio transatlântico a prioridade das potências europeias. Então, o que levou a busca por essas rotas comerciais? Vamos lá. É a letra B, pessoal. O monopólio de rotas comerciais para o Oriente pelos comerciantes italianos e otomanos, que encareciam os produtos. 3. A expansão marítima europeia estava associada à ascensão da burguesia e ao fortalecimento do mercantilismo. Um dos princípios mercantilistas que impulsionou essa expansão foi o metalismo, que considerava a acumulação de metais preciosos como sinônimo de poder e riqueza das nações. B. O liberalismo econômico, que incentivava o comércio sem intervenção estatal. C. O comunismo primitivo, que incentivava a partilha igualitária das riquezas entre os estados europeus. D. O isolacionismo, que levou os reinos europeus a evitar o contato comercial com outras civilizações. E o cooperativismo internacional, promovendo o comércio de forma equilibrada entre nações concorrentes. Então, você acertou, é isso mesmo, pessoal? É a letra A, o metalismo, que considerava a acumulação de metais preciosos como sinônimo de poder e riqueza das nações. Agora chegou a hora da gente decolar para o futuro. Vem aí uma pergunta bomba, brincadeira, que eu quero saber se você realmente entendeu esse conteúdo, certo? Então, vamos lá, pessoal. Questão 4. O avanço das técnicas navais foi essencial para a expansão ultramarina europeia. Entre as inovações que permitiram a navegação em alto mar, podemos destacar o uso exclusivo de remos em grandes embarcações, garantindo maior velocidade nas travessias oceânicas. B. O abandono da bússola e do astrolábio, pois os navegadores já conheciam todas as rotas comerciais. C. O desenvolvimento da caravela, embarcação leve e veloz, capaz de realizar grandes viagens com menor risco. D. A proibição
do uso de cartas náuticas, substituídas apenas pela navegação a olho nu, e a adoração de embarcações medievais, como os dracars vikings, que se tornaram o principal meio de transporte marítimo. Ai, pessoal, não precisa nem falar, né? Porque essa pergunta é difícil, não tem nada. Porque você acertou. Entre as inovações, o que permitiu a navegação em alto mar, pessoal, pelo amor de Deus? A letra C, o desenvolvimento da caravela, embarcação leve e veloz, capaz de realizar grandes viagens com menor risco, pessoal. Bom, galera, a nossa revisão chega ao fim. Espero muito que você tenha entendido, espero muito que você tenha gostado da aula de hoje, espero muito que você tenha acertado todas as questões, certo? Então é isso, pessoal. A nossa aula está ficando por aqui. Até a próxima aula. Um grande beijo e cuide-se.